Tem um grande anúncio a fazer. Speech One, o nosso principal produto aqui na Speech, vai abrir uma janela de oportunidade. Antes de mais nada, tem um link na descrição para você entrar na lista de espera. Mas brevemente, o Speech One é o produto que reúne a expertise de todos os analistas da Speech para montar uma carteira extremamente diversificada, com todo o suporte que você precisa para implementar fóruns privados para tirar dúvidas, cursos completos sobre cada uma das classes de ativos, comunidades exclusivas em que apenas os participantes do Speech One participam. Então não perde tempo, clica no link da descrição que a gente se encontra já já. Hard Wallet, Cold Wallet, Exchange, Custódia. Se você não entendeu nenhum desses termos que eu falei, muito provavelmente você não investe em criptoativos. Mas pode ficar tranquilo que hoje eu vou dar uma dica para você investir em criptoativos de uma maneira fácil e eficiente, sem precisar se preocupar em aprender todos esses termos em inglês. Vem comigo! Os criptoativos são uma classe diferente que, na minha concepção, eu considero como ativos alternativos, né? Porque é uma classe diferente. Ações a gente entende, é uma maneira de financiar empresas, o crédito é um empréstimo, é um título público, é um empréstimo que a gente faz para o governo. É mais fácil entender essas classes tradicionais. Agora, cripto não tem uma relação direta, são ativos descentralizados. E eu não vou nem aqui entrar no cerne do que são as criptos, eu vou tentar trazer uma abordagem prática para você que quer investir, mas não sabe direito como fazer ali o operacional. Por quê? Quando a gente investe em criptomoeda diretamente, a gente tem que ter algumas preocupações. A gente tem que abrir uma conta numa exchange, que é uma corretora especializada em negociar criptoativos. Além disso, você pode ou confiar na segurança dessa corretora e deixar os seus ativos lá, custodiados por eles. Obviamente tem corretoras que são muito seguras, mas sempre existe aquela possibilidade de um ataque hacker e seus ativos serem roubados quando não é você que está tomando conta deles. E aí que entram alguns conceitos, como por exemplo uma Cold Wallet, onde você, investidor ou investidora, fica responsável por armazenar seus próprios ativos, né? É quase como se fosse um pendrive parrudo, onde você baixa seus ativos e coloca eles ali dentro, e aí você que manda, você que tem a chave de acesso, você que tá tomando conta ali daquele seu USBzinho ali, pendrive, e não é tão simples, né? Você tem que aprender um mínimo ali sobre os conceitos para conseguir armazenar aqueles ativos com segurança. Fora que, se você acompanha o canal da Speech aqui há mais tempo, você sabe que a gente preza muito pela diversificação. Então você vai comprar ali, de repente, uma carteira de criptoativos e vai ter que se preocupar com o rebalanceamento disso ao longo do tempo. Em uma classe que a elasticidade de preço é imensa. Então você definiu ali que Bitcoin vai ter ali 60% da tua carteira de cripto e aí o negócio sobe 50% em uma semana, do nada você vai ter que rebalancear aquilo, pode trazer ali um certo trabalho operacional. Então o que eu quero propor hoje é uma alternativa diferente, que é investir em cripto através de ETFs. Primeiro eu já vou deixar uma referência bacana para você assistir, que foi um vídeo que eu gravei aqui para o canal falando sobre o funcionamento dos ETFs, o que é um ETF, como ele funciona e para que ele serve. Vai aparecer em algum lugar aqui da tela para você clicar e assistir. Mas basicamente um ETF é um excelente instrumento para a gente investir de maneira passiva. A gente vai acompanhar algum ativo, algum índice de mercado, algo que não tem ali aquela discricionariedade do gestor de escolher esse ativo, de fazer aquela gestão realmente ativa, sabe? E aí eu preciso trazer um destaque sobre vantagens e desvantagens de investir em cripto através de ETFs. Algumas vantagens já sinalizei aqui. É a comodidade. Você compra um único ativo que está listado ali na tua corretora. Qualquer corretora que você tenha aqui conta aberta no Brasil, muito provavelmente vai te oferecer acesso à compra deste ETF que eu vou falar aqui hoje. Você não tem que se preocupar com a custódia, você não tem que se preocupar com o rebalanceamento. Fica uma coisa muito cômoda. Mas quais seriam então as desvantagens? Quem é do mundo cripto mais aficionado acha que é um pecado investir através de outros instrumentos, porque o cerne do mercado cripto é a descentralização, é empoderar as pessoas, é investidores investindo, contando com uma rede comunitária onde a gente não depende de um órgão central, de um banco central, de um governo, de uma única instituição. Então, quando a gente investe em cripto através de um ETF, a gente traz algo que era para ser descentralizado
descentralizado de volta para o mundo financeiro mais tradicional, porque você vai ter uma gestora tocando, aqueles ativos vão ser custodiados por alguma instituição. Então, quem é mais aficionado no mundo cripto não gosta muito desse modo de investir, prefere que você seja dono de suas próprias moedas. E eu acho isso super valioso, pessoal. Se você é interessado, se você gosta do tema, eu super recomendo que você aprenda de fato tudo o que é necessário para investir em cripto diretamente da maneira segura. Agora, a gente precisa reconhecer que isso não é para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a aprender sobre uma coisa tão específica. Pensa você que é uma médica, um arquiteto, um engenheiro, que seja, está preocupado com outras coisas. E às vezes você quer só tomar exposição a uma classe de ativo que tem um grande potencial de valorização ao longo do tempo. Então, se você se encaixa nesse perfil aqui, esse vídeo é para você. Vamos trazer agora vantagens e desvantagens sobre investir de maneira passiva em cripto. Porque eu falei para vocês, o ETF que eu vou contar aqui, ele segue um índice de mercado, um índice que representa o mercado cripto. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagem é que é uma maneira simples de você alocar e surfar um pouco a movimentação daquele mercado como um todo, sem precisar ter uma opinião direcional, sem precisar opinar que agora eu acho que é melhor comprar Bitcoin, ou melhor comprar Ethereum, melhor comprar Uniswap, melhor comprar Polkadot, que seja, não preciso ter essa opinião individual dos ativos, porque eu quero simplesmente ir com a maré, surfar a alta de maneira generalizada. Desvantagem é que se você tem um profissional gabaritado, especializado nesse mundo cripto, ele vai estar por dentro das minúcias de cada projeto cripto. De repente, ele pode identificar que um determinado projeto é uma fraude, ficar de fora, ele pode ver algum ativo que tem um maior potencial de valorização e é para comprar esse num determinado momento. Mas é claro, existe o risco do profissional errar, fazer escolhas ruins e no final das contas, o retorno do índice amplo que representa aquele mercado ser melhor do que a carteira daquele profissional. Então, quando eu digo que um índice de mercado representa, ou pelo menos busca representar um mercado como um todo, a gente vai discutir muito mais a natureza daquele próprio mercado. Por exemplo, assim como eu trouxe ali na discussão do vídeo sobre ETFs que eu já indiquei para vocês, se a gente falar do Ibovespa aqui, nosso índice que procura representar o mercado acionário brasileiro. O Ibovespa, na minha opinião, é um índice ruim. Então, eu não vejo tanta vantagem em se investir em bolsa brasileira através de um instrumento passivo que siga o Ibovespa, um ETF de Ibovespa como BOVV11 ou BOVA11, porque o mercado acionário do Brasil, ele é pouco eficiente ainda, ou talvez não tão eficiente como o mercado norte-americano, que seja. Isso abre espaço, de fato, para que bons profissionais consigam selecionar suas próprias ações e ter um retorno acima do Ibovespa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o índice que representa o mercado acionário por lá é o S&P 500. E aí já muda a figura, né? Lá é muito difícil você conseguir um retorno maior do que o S&P com consistência ao longo de anos. Então, a gente já começa a ver que essa discussão de se vale a pena investir de maneira passiva ou ativa depende muito do mercado que a gente está discutindo. Para ações norte-americanas, eu acho que vale muito a pena investir de maneira passiva. Para ações brasileiras, eu acho que nem tanto. Para o mercado cripto, eu acho que existem várias oportunidades para quem faz gestão ativa, mas novamente é um mercado totalmente diferente. Se a gente pode discutir aqui que é difícil fazer seleção de ações, estudar empresas que têm balanço, que têm faturamento, imagina analisar um projeto de tecnologia novo, que está ali na rede, que não é centralizado, exige muito do profissional que está fazendo aquela análise. E eu minimizaria ali o risco quando a gente fala de gestão passiva em cripto. Quero conectar aqui já com um instrumento que eu vou recomendar aqui para vocês hoje, que é o ETF Hash11. Ele é gerido pela gestora Hashdex e ele segue o índice NCI, que é o Nasdaq Crypto Index. Então, essa discussão de gestão passiva, a gente tem que conectar com esse índice de referência que é o NCI, que ele procura representar ali o mercado cripto. Só que quem são os maiores participantes do mercado cripto? A gente olha aqui no nosso Ibovespa, a gente vê que Petrobras é gigante dentro do índice Ibovespa, a gente vê que Vale tem um peso muito grande também aqui no Ibovespa. Então, o movimento dessas duas empresas influenciam muito a valorização do Ibovespa. Quando a gente olha para o mercado cripto, Bitcoin e Ethereum são imensos, eles representam a maior parte do mercado. Então a gente vai investir de maneira passiva e vai ter na nossa carteira exposição
aos dois maiores e mais maduros ativos que a gente tem no mercado cripto, que é o Bitcoin e Ethereum. Então, de certa forma, a gente minimiza um pouco o risco de levar junto na carteira algumas porcarias ali que possam vir. Tem gente que vai pontuar o outro lado. Poxa, Raiz, mas de repente esses ativos menorzinhos são os que vão oferecer um maior potencial de retorno. Pode ser verdade, mas pode ser um ativo que de repente não vai nem estar existindo daqui a 2 anos, porque muitos projetos nascem e morrem. Então vamos falar aqui do NCI em mais detalhes, desse índice que o ETF Hash 11 acompanha. Preciso contar da história da criação desse índice, porque a Hashdex, que é uma das maiores gestoras de cripto da América Latina, que são especializados nisso, eles criaram um índice lá atrás chamado HDAI, que é o Hashdex Digital Assets Index, um índice de ativos digitais desenvolvido pela Hashdex. E o propósito deles era poder criar uma espécie de Ibovespa do mercado cripto. E eles foram tão bem sucedidos nesse projeto que a bolsa norte-americana Nasdaq se interessou e chamou a Hashdex para bater um papo. Olha, tô querendo fazer um índice, vocês já fizeram um projeto legal, vamos desenhar um índice novo que bebe um pouco dessa filosofia do HDAI, mas que seja mais adaptável para servir de repente o mercado norte-americano e assim por diante. E eles desenvolvem ali o NCI, que é o Nasdaq Crypto Index. Teve uma participação importante da Hashdex. Então, o Hash 11 é um ETF da Hashdex que investe em cotas de um fundo internacional criado pela Hashdex lá no exterior, e esse fundo sim compra os ativos que compõem a carteira do índice. Perfeito? Ah, por que tem que investir nesse fundo lá fora? Porque a legislação de fundos no Brasil, vamos lembrar que um ETF é um fundo no final das contas, a legislação não deixa os fundos de investimento fazerem compras diretas dos ativos cripto, porque é um ativo que ainda não é muito bem regulado, então a CVM tem alguns receios. Para funcionar, o ETF aqui tem que investir em cotas de um fundo lá fora, que esse fundo, sim, é o que vai comprar de fato as criptos. E aí, para começar já a tirar um pouco das suas preocupações sobre essa questão de investir no mercado amplo, porque às vezes a gente é obrigado a ter no portfólio alguns ativos que não são necessariamente bons, né? Pensa aí, o Ibovespa tem 60, 70 empresas. Vai ter empresa ruim ali que você vai levar no pacote se você investir no ETF que siga o Ibovespa. Mas aqui, quando a gente está falando do Hash 11, que segue o NCI, a gente está mais preocupado em de repente ter fraude, de ter um ativo ilíquido, ter um projeto que seja insustentável, vamos dizer assim. E por isso que os critérios de elegibilidade dos ativos que entram no índice são bastante duros. Tem que ser ativos que têm uma liquidez interessante, que esteja listado em corretoras de renome, que tenham ali mais de um custodiante institucional de respeito. Tem que ter ali todo um arcabouço sólido para o ativo entrar. Não é qualquer novo ativo que surge no mercado já entra no índice. E aí vamos trazer uma luz de como que é a carteira desse negócio, né? Vai aparecer aí primeiro na sua telinha a divisão da carteira atual por meio de categorias, né? Maior parte da carteira você vê que está em currencies, que são criptomoedas mesmo. Smart contracts, contratos inteligentes, são ativos que tentam viabilizar de maneira mais eficiente algum fluxo de informação, alguma transação. Gerenciamento de dados tem um pedacinho bem pequeno, e exchange, né, corretoras descentralizadas, menor ainda, né, 0,33%. Então o grosso da carteira tá em ativos que são considerados moedas. Vamos abrir mais essa carteira? Agora olhando por ativo e não por categoria, vai aparecer também agora uma tabelinha e vocês vão poder conferir aquilo que eu contei para vocês. Bitcoin, 66% da carteira. Ethereum, 30% da carteira. Então, grosso modo, a gente está falando aqui que quase 97% da carteira do Hash 11 está em Bitcoin e Ethereum, que são os ativos mais conhecidos, mais renomados, mais maduros e que, de uma certa forma, te trazem ali uma maior estabilidade na tua carteira. Pode ser que tenha ali uma moeda alternativa que tem um potencial de valorização muito maior do que o Bitcoin, que já é maduro, mas ainda assim, estamos falando de criptoativos. O Bitcoin ainda tem essa natureza de poder apresentar uma performance exponencial. Não é como se o Bitcoin, por ter se tornado tão maduro, agora ele vai se valorizar como uma renda fixa no Brasil devagarinho porque ele já é muito grande. Não, ele ainda apresenta oscilações muito intensas. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin está subindo aqui em 2023 77%. Vai dizer, tem algum ativo na tua carteira que neste ano de 2023 está subindo tudo isso? Pode ser que tenha, né? Mas a gente tem que concordar que é uma baita rentabilidade. Então a gente tem uma carteira que é diversificada, que te dá a oportunidade de ganhar dinheiro com projetos menores, desde que eles passem nos critérios de elegibilidade do índice, tem um mínimo ali
ali de resiliência, de negociação, mas mantendo o núcleo, né, a maior parte da carteira nos dois maiores e mais consolidados ativos dessa indústria. Então eu vejo como algo positivo, reforçando a minha visão de que o Hash 11 pode ser uma excelente alternativa para investir no mercado cripto de maneira fácil e eficiente. Agora, critérios mais operacionais aqui sobre o Hash 11, ele é um ETF, então você compra ele no home broker da sua corretora, não importa se você é cliente da XP, do BTG, do Banco Inter, da Toro, da Rico, da Clear, da Empíricos Investimentos, não importa. Você vai conseguir comprar o Hash 11 de qualquer uma dessas corretoras. Obviamente eu dou uma sugestão para você dar preferência para alguma corretora que não tenha taxa de corretagem, para você ficar sem atrito aqui de custos operacionais. Você vai lá na telinha do home broker, você vai digitar Hash 11, você vai ver o preço da cota. No momento que eu gravo esse vídeo, uma cota de Hash 11 está sendo negociada entre 23 e 24 reais. Então, extremamente democrático, você precisa de pouco dinheiro para poder já se expor de maneira diversificada a um mercado que tem um excelente potencial de valorização no futuro. A taxa de administração do Hash 11 é, no agregado, 1,3% ao ano, porque você paga 0,3% para a taxa de administração do ETF listado aqui no Brasil. Só que lembra que eu te contei que esse ETF investe num fundo lá no exterior? Esse fundo internacional tem uma taxa de 1%. Então, no agregado, fica 1,3% ao ano. E tem um outro assunto que eu não vou nem detalhar tanto nesse vídeo, né? Mas com alguns ativos que estão na carteira do Hash 11, eles conseguem fazer um procedimento chamado de staking, que assim, de maneira resumida, eles conseguem colaborar para a rede como um todo, para o blockchain, e conseguem com isso um retorninho extra que ajuda a pagar esses custos do fundo. Então, no final das contas, você acaba pagando uma taxa de administração que é até menor do que 1,3% ao ano. Por ser um ETF listado em bolsa aqui, a tributação dele é 15% sobre o ganho de capital. Ou seja, comprou uma cota por um valor, vendeu por um valor maior, você teve lucro. E aí você precisa recolher 15% desse lucro para não ficar devendo ali pro leão. Perfeito? Agora, antes de fechar o vídeo, por mais que eu esteja oferecendo uma maneira cômoda, fácil, eficiente para investir no mercado com extremo potencial de valorização, a gente não pode nos deixar levar pela ganância de ganhar dinheiro e de repente mergulhar de cabeça nesse negócio. Estamos falando de uma classe de ativos que oscila fortemente, que tem uma alta volatilidade. Pode fazer ganhar muito dinheiro? Pode. Mas eu, particularmente, do ponto de vista de alocação, eu prefiro usar ali uma simetria que seja favorável para mim. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar um pouquinho da minha carteira nisso. Se o negócio der errado, no limite for para zero, vai machucar pouco o meu portfólio, mas se o negócio se valorizar por 100 vezes, como a gente já viu várias vezes acontecer, eu vou participar da festa e isso vai ajudar a minha carteira a andar. Eu não posso ser ganancioso de falar, olha, eu quero que quando o negócio subir 100 vezes, eu passe de classe média para milionário do dia para noite. Cara, pense que o cenário contrário pode acontecer. Você pode colocar o dinheiro da tua casa no negócio e o negócio cair 80%. Então sempre pense pelo lado negativo. Se o negócio cair 80%, eu vou ficar extremamente chateado? Vai machucar muito a minha carteira? Se sim, reduza a exposição que você quer ter a essa classe. Eu, particularmente, gosto de uma exposição ali de 2, 3% do meu portfólio nessa classe de criptoativos. E aí, pessoal, fez sentido essa alternativa que eu trouxe para vocês do Hash 11? Se fez sentido para você, conta aqui embaixo se você gosta do Hash 11, se você já investe, se você quer investir, ou se você é contra e prefere o investimento raiz mesmo, onde você compra suas criptos diretamente. Aqui é um ambiente livre para debate, então pode contar aqui a sua opinião. Antes de me despedir, queria convidar você aqui a já deixar o teu like, se inscrever no canal da Speech e me acompanhar também nas redes sociais. Meu Instagram é @FelipeArraes. A gente se encontra por lá. Um grande abraço e até mais, pessoal!